Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então você falou da alimentação, ele fala da alimentação, alimentado com palavras da fé e da boa doutrina, e rejeitar o alimento que é impuro, não é? E depois do exercício, no final do versículo 7, exercita-te a ti mesmo em piedade, em piedade. Piedade tem um significado bem amplo, né? Piedade, basicamente, é o temor do Senhor, que nos faz viver e andar de maneira agradável a Ele. Isso é basicamente o que é piedade, o temor do Senhor. E deixa eu ver se tem alguma palavra grega aqui que explique, não que eu saiba grego, né? Mas às vezes o dicionário grego, aqui, olha, piedade é eusebeia em grego, significa reverência, respeito, fidelidade a Deus. Então isso é um exercício bom, exercita-te na piedade, na reverência, no temor de Deus, é a maneira correta de nós nos fortalecermos, um exercício bom para nós, não é? E ele vai depois falar do exercício, no versículo 8, 1 Timóteo 4:8, porque o exercício corporal, o exercício físico, para pouco aproveita. Ele não está dizendo que o exercício físico não aproveita. Se você está fazendo exercício físico, não vai desanimar, não. Eu que precisaria fazer porque eu estou totalmente fora de forma. Mas ele não fala que não aproveita, ele fala que aproveita para pouco. Aproveita para pouco. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Então o exercício na piedade é aquele que realmente vale a pena. Dedicação de tempo, a leitura da palavra, a meditação na palavra, a oração, a buscar as coisas do Senhor, a conversar sobre as coisas do Senhor. Esse é um exercício que aproveita. Para tudo é proveitosa a piedade, tendo a promessa da vida presente e da vida que há de vir. O que isso quer dizer? Que o exercício físico só dá a você a promessa da vida presente. Só diz a você que você vai ficar em forma, vai ter boa saúde nos poucos anos que vai viver aqui nessa vida. Mas a piedade, o exercitar-se na piedade, ela tem a promessa da vida presente e da vida que há de vir. Porque nós já aqui ficamos ocupados com as coisas do céu, com as coisas do além. E ele continua no versículo 9, dizendo, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra? A palavra que ele acabou de dizer aqui nesses versículos anteriores. No capítulo 1, versículo 15, ele usa a mesma frase, olha que interessante. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele usa nessa carta 2 vezes essa frase, a palavra fiel e digna de toda aceitação. Ele usou lá no primeiro capítulo e agora usa aqui também no capítulo 4, versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Me parece que ele volta a usar essa mesma expressão na segunda carta a Timóteo, porque é uma maneira de chamar atenção para aquilo que ele está dizendo, de mostrar como é importante o que ele acabou de dizer ou o que ele está dizendo. E aqui ele está se referindo a tudo isso que ele falou antes aqui, né? Rejeita as fábulas, exercício na piedade é proveitoso, e por isso que essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não devemos de maneira alguma negligenciar o que ele está dizendo aqui. E aí no versículo 10, ele fala de meta de vida. Qual é a sua meta de vida, né? Para que você trabalha? Para que você luta? Para que você se esforça tanto, né? Porque para isto trabalhamos e lutamos. Para isto o quê? Para o exercício da piedade. Para nos exercitarmos em piedade. Para isso nós trabalhamos. Para isso nós lutamos. Pois esperamos no Deus vivo. Pois esperamos no Deus vivo. Não esperamos nas coisas mortas e passageiras dessa vida, mas no Deus vivo. Temos a promessa e a certeza, né, de um lugar no céu
graças ao que nos é revelado pela palavra de Deus, porque senão nós não teríamos certeza nenhuma, não conheceríamos nada. Hoje eu fui ao médico e acabei puxando um pouco lá o assunto para o Evangelho, né? Quando ele falou assim, se eu morrer, eu falei assim, não, você vai morrer, não é condicional, né? Se eu morrer, parece tinha um dono da Globo, né? Da TV Globo, que costumava falar isso, se eu morrer, então já não é se eu morrer, não, todo ser humano é mortal, não é? Então, aí eu puxei o assunto, né? Não, você vai morrer, o importante é você saber para onde vai, né? É saber se está preparado para morrer. Mas é interessante, um excelente médico, sabe, muito esforçado, muito estudioso, trabalha assim direto. Ele está 5 horas da manhã, ele já está indo para o hospital visitar os pacientes internados. Então, um cara muito competente naquilo que ele faz, porém, sem certeza da vida eterna. Eu até me lembro quando o Avelino Chaves, o irmão da Bolívia, esteve no Brasil, a última vez que ele veio, ele estava bem mal, ele estava bem doente, ele estava com doença de Chagas, e o coração dele estava enorme, né? Então a gente andava meia quadra, ele já tinha que parar para descansar. E aí ele começou a passar mal, e eu levei nesse médico, né? Eu levei para uma consulta lá nesse médico, que é um médico de confiança, foi meu colega de colegial, estudamos juntos no colegial. E ele viu os exames lá, auscultou o coração do Avelino, sentamos na mesa lá e falou assim, senhor Avelino, eu vou dar uma notícia para o senhor, mas é muito séria a coisa. O seu coração pode parar a qualquer momento. O senhor está muito doente, senhor Avelino. Seu coração pode parar, o senhor pode morrer. Sí, bueno, ¿no? Bueno, que mi coração pode parar, posso morir, puedo morir. Não, senhor Avelino, o senhor não está entendendo. Eu estou dizendo que o senhor pode morrer a qualquer momento. Entendi que puedo morir. Então vou para junto de mi senhor e de minha esposita que está ali. A esposa dele já tinha falecido, né? É muito bueno. Não, o senhor não está entendendo. Estou se entendendo sim. Estou entendendo sim. Então você vai falar explicar para o incrédulo que a morte não é uma coisa terrível, né? A morte é lucro para aquele que crê no Senhor Jesus. Então deixou o médico cabelo em pé, né? Quem que é esse doido que está sentado aqui? Estou falando que ele vai morrer, o coração dele vai parar a qualquer momento, que está muito ruim, não está nem batendo, está só apanhando, e ele ainda quer dizer que está tudo bem, que vai encontrar o Senhor e tudo mais. Essa é a reação do crente em Cristo, que conhece o seu destino, conhece o lugar para onde ele vai, conhece o seu Senhor. Então, porque para isto trabalhamos e lutamos. Então, você pega às vezes uma pessoa que trabalha e luta a vida inteira para ter uma profissão, e aí acaba de repente. Lutou, trabalhou, fez tudo, e aí? Não leva a nada. Esses dias mandaram uma foto de um bilionário indiano, acho que é indiano ou paquistanês, se não me engano, assim, tudo vestido de ouro, sabe? Ele vestia-se de ouro, que morreu, né? Morreu, acho que não tinha nem 50 anos. O Rolls Royce dele, laqueado de ouro, coberto de ouro e com pedras preciosas, com diamantes, com pó de diamante em cima da tinta, assim, brilhando tudo. Devia ser horrível lavar esse negócio, ia gastar a buchinha, né? Porque devia ser crespo aqueles diamantes todos. Mas um cara bilionário, a cama dele toda de ouro, banheiro de ouro, tudo de ouro na casa dele, morreu. E aí? Porque para isto trabalhamos e lutamos? Não é para isso, não é para ter riquezas nesse mundo. Tendo o que dá para sustento, né? Estejamos com isso contentes. É o que o Senhor fala, o que o apóstolo fala na sua carta, né? Tendo o que vestir e comer, estejamos com isso contentes.
Para isto trabalhamos. Para isto o quê? Para o exercício da piedade. Para o exercício da piedade, para a ocupação com as coisas do Senhor, ocupação com o Evangelho, ocupação com as coisas do Senhor. Para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo. Esperar no Deus vivo não é pouca coisa, é esperar naquele que vive eternamente e que nos vai colocar na presença de Cristo no céu, para vivermos eternamente também com Cristo, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. A piedade, quando fala que a piedade é para tudo, é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir, e daí no versículo 10, esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqui é importante entender que ele não está se referindo apenas à salvação eterna, porque é claro que Deus é o Salvador de todos os homens. Nem todos serão salvos, mas Ele é o Salvador de todos os homens, não é? Muitos não, apenas aqueles que crerem no Senhor Jesus serão salvos. Todavia, existe um outro aspecto de salvação que normalmente os homens não atentam para isso, que é a salvação de mantê-los a salvo. Então Deus é quem mantém todos os homens a salvo. Por que não morrem todos os homens, de repente, cai na rua morto? Porque Deus mantém cada um vivo até que ele possa se converter, até que ele possa crer no Salvador, até que ele possa receber a vida eterna. Então Deus mantém a vida de todos os homens. Deus dá chuva ao fiel e ao infiel. Deus dá alimento a todos os homens. Então Deus mantém a vida, Deus é o salvador da vida dos homens. Mas, por outro lado, Ele também é aquele salvador disponível para a salvação eterna, para todo aquele que for a Ele, crendo em Cristo como Salvador, receber a bênção da vida eterna. Então, Ele é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. O que são os fiéis? Os fiéis são os que creram, porque a palavra fiel vem de fé. Aqueles que exerceram fé em Cristo, creram em Cristo, então Deus é salvador desses. Muitas pessoas perguntam como é que as pessoas eram salvas antes de Cristo. Ora, elas eram salvas da mesma maneira. Elas eram salvas por graça e pela fé. Só que a pessoa cria que Deus iria prover um Salvador. Como nós lemos no livro de Jó, quando ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Estou bem certo, né? Como é que é? Eu sei que o meu Salvador vive. Acho que é isso. E eu, com esses olhos, né, na minha carne, verei a Deus. Eu acho que é mais ou menos esse o versículo, a maneira como ele fala. Mas eu sei que o meu Redentor vive. E eu, com esses olhos, na minha carne, verei a Deus. Então era um homem de fé. Era um homem de fé. Jó era um homem de fé. E outros no Antigo Testamento também creram. Creu Abraão em Deus. Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi reputado por justiça. Abraão creu em Deus. Isso lhe foi dado como justiça. Então Abraão, pela fé, ele foi justificado diante de Deus. Muita gente se confunde, porque vê lá na carta de Tiago falar que a fé sem obras é morta. E o que muita gente não percebe é que ali está falando da justificação horizontal. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé com as obras. É a justificação horizontal, de um homem para homem. Nós somos justificados perante os homens pelas obras, porque os homens não conhecem o nosso coração, não conhecem a nossa fé. Então eles veem as obras e somos justificados aos olhos deles. Mas lá em Romanos, capítulo 4, versículo 1, que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de quem? Diante dos homens.
Diante dos homens, ele teria de que se gloriar se ele tivesse sido justificado pelas obras, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso, a sua fé, o fato de crer, lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que não faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, ou recompensa segundo a graça, mas segundo a dívida. O que faz qualquer obra é um assalariado, por exemplo. Você não vai dizer que o seu patrão está exercendo graça para com você quando ele dá o salário. Não. Ele está simplesmente pagando aquilo que ele deve a você. Chegou no fim do mês, ele te deve um mês de trabalho. Então ele paga você. Você não está recebendo aquilo por graça e bondade do patrão. Aquilo é uma dívida que ele tem para com você, que ele tem que pagar. Ele tem que saldar depositando o seu salário na sua conta. Não é? E aí o capítulo 4 de Romanos, versículo 5, continua: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio. Mas eu pensei que justificasse o bom. Eu aprendi quando criança que menino bonzinho vai para o céu e menino ruinzinho vai para o inferno. Não, Deus justifica o ímpio que crê. Então aqui deixando muito claro que até Abraão, que era bem antes de Cristo, ele foi justificado pela fé. Ele creu em Deus. Ele ainda não sabia exatamente. Cristo não tinha vindo. É mais ou menos assim, quando você vai comprar uma geladeira, você pode pagar de duas maneiras. Você pode comprar a crédito, não é? Você dá lá assina um papel que você vai pagar a geladeira no fim do mês, no cartão, né? O cartão te dá lá um prazo e você vai pagar. Mas você já leva a geladeira para casa. Você já tem a geladeira. Você ainda nem saiu do seu cartão, mas vai cair depois. Ou você pode levar um pacotinho de dinheiro e pagar à vista a geladeira com aquele dinheiro. A salvação do Antigo Testamento, eles recebiam a salvação a crédito. Ou seja, o Senhor Jesus não tinha morrido ainda, mas ia morrer. Não tinha pago os pecados daqueles que criam, mas ia pagar. Então, era como se ele estivesse comprando ou recebendo a salvação no cartão. Hoje, nós recebemos a salvação de um pagamento que já foi feito. Já foi um pagamento antecipado. Antes da gente ser salvo, Cristo já tinha morrido na cruz para pagar por nossos pecados. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.